Pessoal, boa tarde a todos. Eu vou começar aqui com vocês, então, as nossas aulas virtuais. Tá? Em primeiro momento, vou trazer alguns conteúdos que provavelmente já trabalhei com algumas turmas, mas para a gente equiparar o conteúdo e aí poder iniciar normalmente o conteúdo que estava previsto no cronograma para as aulas presenciais, correto? Bom, a gente estava tratando presencialmente sobre os critérios utilizados para distinguir as funções do Estado. Nós estabelecemos essa distinção, então eu gostaria de relembrar com vocês quais são as características que distinguem a função administrativa das demais funções do Estado. Então vamos falar primeiro da função legislativa. O traço fundamental da função legislativa é inovar o ordenamento jurídico, criando novos direitos, obrigações e sanções, enquanto que o papel da função administrativa é detalhar o conteúdo das leis, regulamentar as leis e garantir a sua aplicação às situações concretas. Ou seja, a função administrativa ela não inova, ela não cria direitos e obrigações. Para o Estado exigir comportamentos dos particulares, é necessário que isso seja feito através da função legislativa. É o que nós temos visto atualmente. Todas essas imposições, restrições à circulação, ao funcionamento de estabelecimentos, elas estão sendo veiculadas através de decretos municipais, estaduais, mas esses decretos eles sempre vão fazer referência a uma lei. Né? Podem verificar isso, né? Podem confirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Essas restrições que estão sendo impostas, elas inicialmente foram autorizadas em lei para que só então a administração pública pudesse de fato regulamentá-las e implementá-las. Tá? A atividade jurisdicional, como nós já vimos, ela tem como característica, como traço, a possibilidade de resolução de conflitos de modo definitivo. Tá? Ou seja, na função jurisdicional, o Estado pode produzir decisões com caráter de coisa julgada, algo que não ocorre no exercício da função administrativa. Embora a função administrativa também realize julgamentos, tá? Julgamentos de recursos administrativos, contra multas, contra sanções administrativas de um modo geral, esses julgamentos eles não produzirão coisa julgada. O particular que se sentir lesado por uma decisão de um órgão, de um tribunal administrativo, ele poderá levar essa decisão ao conhecimento do Poder Judiciário e, caso exista uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade na decisão tomada pela administração pública, o judiciário poderá revertê-la sem maiores problemas. Né? Agora, uma vez esgotada a via judicial, todos os recursos, todas as instâncias, a decisão se tornará definitiva. E por último, vamos relembrar aqui, nós temos alguns atos praticados pelo Estado que não podem ser enquadrados no exercício de nenhuma dessas três funções. Né? São os atos que representam o exercício da função política ou função de governo. Por exemplo, a declaração de guerra, decretação de estado de defesa, decretação de estado de sítio. São atos que podem ser praticados pelos agentes políticos de maior hierarquia, né? Geralmente esses atos envolvem a participação do presidente da República e membros do Poder Legislativo, correto? E são atos que envolvem basicamente uma análise política. A prática desses atos ela é antecedida de uma análise de fatores políticos, econômicos, sociais. Por isso, então, a primeira característica dessa função política é a existência de um elevado grau de discricionariedade. Né? Ao tomar a decisão, os agentes responsáveis, as autoridades responsáveis, elas podem levar em conta uma série de fatores para decidir se é o caso ou não de decretação de guerra, de declaração de guerra, de decretação de intervenção federal, etc. E o fundamento de validade, né, dessa função política, desses atos políticos, é a própria Constituição Federal. Já a função administrativa ela decorre da lei, diretamente da lei. Nós vimos que é uma função infralegal, subordinada à lei, e ela envolve um menor grau de discricionariedade. O agente público, ao praticar um ato administrativo, ele, em regra, ele não vai levar em conta ponderações de ordem política, ideológica, econômica, social para tomar a sua decisão. Ele vai se ater ao que está previsto na lei, correto? Então, a discricionariedade envolvida é reduzida. Dito isso, eu passo a analisar com vocês, a partir de agora, as atividades
em que a doutrina costuma repartir o exercício da função administrativa. Nós temos basicamente 4 atividades que representariam o exercício dessa função: serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção. Inicialmente vou tratar com você sobre serviço público e poder de polícia. Vejam, serviços públicos podem ser definidos como atividades que a lei atribui ao Estado, que poderá exercê-las diretamente ou através de delegação a particulares. Ou seja, aquelas atividades que nós encontramos nos artigos 21, 23, 30 da Constituição, telecomunicações, gás canalizado, transporte coletivo, atividades que a lei atribuiu a sua prestação aos entes federativos. Essas atividades, elas correspondem aos serviços públicos. Claro que o Estado poderá prestá-las diretamente, nós temos diversas empresas estatais que cumprem esse papel, ou o Estado poderá então delegar a sua prestação aos particulares através de contratos de concessão ou permissão. Além disso, os serviços públicos se caracterizam por constituírem atividades que têm por objetivo a satisfação de necessidades coletivas. Ou seja, o Estado ou o particular, ao prestar um serviço público, ele está organizando o atendimento de uma necessidade da coletividade, como é o caso de transporte coletivo, água canalizada e energia elétrica. Agora, isso por si só não basta para que uma atividade seja conceituada como serviço público. Tá? Além disso, e talvez o mais importante elemento de definição, é o regime de prestação dessa atividade. Por quê? Porque uma atividade, quando é considerada um serviço público, ou seja, quando a legislação atribui a titularidade dessa atividade ao Estado, em regra, o regime jurídico de prestação dessa atividade será um regime jurídico de direito público, total ou parcialmente. Então vamos pensar no serviço de transporte coletivo de passageiros. A concessionária, ela não possui uma ampla liberdade para definir o valor da tarifa. Tá? Ela tem que observar as disposições contratuais para promover os reajustes tarifários. Né? Ela tem que prestar o serviço nas linhas, nos bairros que seja determinado pelo município. Ora, um empresário que explora uma atividade econômica qualquer, ele vai definir o valor do seu bem, do seu serviço, segundo as regras do mercado. Ele não tem obrigação de levar o seu negócio a diversos bairros, a diversas regiões, porque a sua atividade segue os princípios da livre iniciativa. Agora, quando uma atividade é classificada como serviço público, ela se submete a um regime jurídico de direito público, que pode ser total, no caso dos serviços de saúde e educação, quando prestados pelo Estado, são gratuitos e são universais, ou parcial, como, por exemplo, o serviço de telecomunicações, principalmente telefonia móvel, em que a gente vê concorrência, em que a gente vê uma maior liberdade na definição de preços, de pacotes de telefonia, de internet, né? Mas sempre haverá uma certa incidência de normas de direito público sobre uma atividade quando ela for considerada serviço público. O serviço público é uma atividade que tem um caráter positivo ou ampliativo, porque ele vai gerar uma comodidade, uma utilidade para o particular. Já o poder de polícia, que é a próxima atividade, tem um cunho restritivo ou negativo. Por quê? Porque o poder de polícia é a atividade através da qual o Estado limita, condiciona o exercício dos direitos, das liberdades e das atividades dos particulares. Ou seja, através do poder de polícia, o Estado vai impor determinadas condições para o exercício dos direitos individuais, previstos principalmente lá no artigo 5º da Constituição Federal, com qual objetivo? Resguardar o interesse público. Então, sempre que uma atividade do particular representar um risco ao interesse público, representar um risco aos direitos fundamentais dos demais membros da coletividade, essa atividade poderá ser objeto de uma restrição, e essa restrição representa o exercício do poder de polícia. Um exemplo seria a atividade exercida pelos conselhos de fiscalização profissional, determinar as profissões na medida em que trazem riscos ao interesse público. Então, o Estado cria, através de lei, conselhos de fiscalização profissional e atribui a esses conselhos competência para regulamentar a atividade, fiscalizar o exercício e, lógico, aplicar sanções em caso de descumprimento das regulamentações pelos profissionais que atuam na área, correto? Na sequência, a gente trata do fomento e da intervenção,
que são as outras atividades que representam o exercício da função administrativa. A atividade de fomento, ela também envolve uma interferência do Estado nas atividades privadas. Porém, diferentemente do poder de polícia, em que o Estado restringe, limita o exercício de atividades individuais, através do fomento o Estado busca estimular, né, conceder vantagens ao desempenho de determinadas atividades que se mostrem úteis, que se mostrem relevantes econômica, socialmente para a sociedade. Né? Então a gente está acompanhando isso cotidianamente no momento em que nós estamos vivendo, tá, pessoal? A gente abre lá o site da UOL, da Globo, da Folha de São Paulo e a gente se depara com informações dizendo então que os bancos vão adiar a cobrança de empréstimos, né? O governo estuda novos saques do FGTS. Vejam, isso tudo é atividade de fomento, né? No momento em que, infelizmente, a economia brasileira caminha para mais uma situação delicada, né? Em que provavelmente nós teremos uma variação negativa do PIB. Então, o que o Estado faz? Ele busca conceder determinados incentivos, determinados estímulos ao setor privado para, né, evitar uma situação ainda pior, né? Para evitar quebras de empresas, desemprego, o que não sabemos ainda se tais medidas serão suficientes, né? Então, dentre essas atividades de fomento, nós podemos citar os incentivos fiscais, os financiamentos com taxas de juros subsidiadas, transferências diretas, como seguro-desemprego, e o Bolsa Família, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui do estado de Santa Catarina, né? O Banco do Estado de Santa Catarina, o Badesc, ofereceu uma linha de crédito emergencial para micro e pequenas empresas, oferecendo um valor financiável entre 15 mil até 150 mil, com taxas de juros de 0,3% ao mês, carência de 12 meses, né? Ou seja, se as empresas estão fechadas, se não há rotatividade, né? Se elas não podem então exercer as suas atividades, não tem faturamento. Então, como que elas vão pagar empregados? Como que vão pagar as suas dívidas? Então, visando, né, conceder um estímulo a essas empresas para que isso não evolua para uma situação ainda mais catastrófica, o Estado de Santa Catarina resolveu implementar essa linha de crédito através do Banco Público aqui do Estado. Um exemplo clássico de atividade de fomento. E por último, tá, pessoal? A quarta e última atividade que representaria aí o exercício da função administrativa do Estado seria a intervenção no domínio econômico, né? Então vejam, os serviços públicos, eles correspondem ao campo de atuação próprio do Estado, né? O serviço público é uma atividade que pertence ao Estado, o Estado pode exercer diretamente ou delegar a um particular. As atividades econômicas, em regra, elas são livres aos particulares, é o campo de atuação próprio dos particulares. Isso não impede, porém, que o Estado possa intervir nessas atividades, tá? E o Estado pode fazer isso de duas maneiras. O Estado pode intervir diretamente na ordem econômica, isso se encontra previsto lá no artigo 173 da Constituição Federal, o qual afirma que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só deve ocorrer nos casos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, assim definido em lei, né? Então, o Estado ele pode explorar a atividade econômica diretamente em três situações: quando autorizado diretamente na Constituição Federal, quando a exploração de uma atividade econômica for necessária aos imperativos da segurança nacional, ou quando for necessário atender um relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Nós temos aqui vários exemplos, né, de atividades econômicas prestadas pelo Estado, através das suas empresas públicas ou sociedades de economia mista, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras. Poderíamos citar aqui a indústria brasileira de material bélico, para enquadrar aqui na questão da segurança nacional. São todas, então, hipóteses em que o Estado atua no domínio econômico, né, para atender essas questões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ainda, o Estado pode intervir indiretamente no domínio econômico, né? É o que prevê o artigo 174 da Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica,
o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Percebam, pessoal, aqui a atividade de intervenção indireta do Estado no domínio econômico, ora ela vai se manifestar através do poder de polícia, ora o Estado vai intervir indiretamente na economia através do poder de polícia, fiscalizando atividades privadas potencialmente lesivas, né, que coloquem em risco o interesse público, e ora a intervenção indireta ela vai se desempenhar através do fomento, quando o Estado buscar, então, incentivar determinadas atividades econômicas exercidas pelos particulares que sejam relevantes para o interesse público. Então, como exemplo aqui, eu citaria a atividade exercida pela Agência Nacional do Petróleo e do Gás Natural, que fiscaliza, né, todo o processo de transporte, de revenda de combustíveis e produtos derivados de petróleo e de gás natural, a atividade desempenhada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que visa garantir o princípio da livre concorrência, fiscaliza então os processos que envolvem fusões, aquisições de empresa que possam eventualmente resultar em concentração de mercado, correto? Essas seriam então basicamente as 4 atividades através das quais o Estado exerce a chamada função administrativa. Isso pode variar conforme autores, né? Alguns autores preferem aqui não inserir a intervenção indireta, porque, como eu disse para vocês, ora isso ocorre através do fomento, ora através do poder de polícia, mas para fins didáticos, então, para que vocês possam visualizar as diversas frentes através das quais o Estado desempenha a sua função administrativa, vamos aqui adotar essa classificação, correto? A gente encerra aqui, então, aí a parte relativa à função administrativa do Estado, e na sequência eu vou conversar com você sobre a formação, as origens do direito administrativo como um ramo autônomo do direito. Obrigado e uma boa tarde a todos.